bom dia, boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aí. Mais um webinar da Zanetti, né? E hoje a gente tem aqui como convidada, né, dessa vez, aqui entrevistada do dia, a Kiona Ames, ela que é palestrante e coach e é apaixonada por desenvolvimento de pessoas, né? E por emoções, que eu tô vendo aqui o tema, maravilhoso. É isso aí. E o nosso tema hoje é exatamente, né, razão versus emoção. Então é um prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Prazer é meu. Então vamos bater um papo aí um pouco sobre esse tema hoje, né? Então, como é que funciona esse negócio aí de razão versus emoção? É um eterno conflito do ser humano, né? Em que momentos é importante ser racional, em que momentos a gente pode ser mais emocional. Exato. A primeira coisa que a gente tem que pensar e refletir é que nós somos bichos, né? Nós somos um bicho instintivo muitas vezes. E como bichos que somos, nós temos milhões de anos de evolução. E originariamente a razão é a última etapa que se desenvolveu em nós. Então, nós somos bebês na razão e somos velhos na emoção. A gente tem milhões de anos desenvolvendo aspectos emocionais e instintivos e só alguns milhares de anos raciocinando. Então, para nós, é muito mais difícil e envolve muito mais mecanismos no nosso cérebro ser racional do que ser instintivo e emocional. Então, o ser humano é um ser emocional, é um ser instintivo. E às vezes ele é racional, quase nunca. Precisa parar, ponderar, pensar, pegar um papel, a caneta, refletir. E no dia a dia, se você for analisar como é desde a hora que a gente sai de casa, a gente não está naturalmente raciocinando que caminho eu vou fazer, que música eu vou ouvir será. A gente liga o rádio e sai. Então isso tudo é emoção e instinto. E muito pouco disso é razão. Então a gente usa isso muito menos do que a gente usa a emoção. Entendi. Pesquisando um pouco sobre o tema, Kiona, a gente encontra uma frase aí do Hudson Pessini que diz assim, que razão e emoção são como os polos positivos e negativos que fazem a máquina funcionar. Misturando os dois polos é perigoso, mas um sem o outro é energia nula. Saber dosar essas energias é o que garante o nosso bom convívio com o mundo. Aprender essas doses é mais difícil, pois como somos humanos, estamos sujeitos a erros. É isso. Então, assim, sempre é preciso um método, né? Então, eu gosto sempre da expressão congelar o pensamento, parar a cabeça. Como que a gente para a cabeça? Quando a gente pega papel, caneta, faz listas, estabelece prioridades, traz o planejamento. Então, é necessário que no nosso dia a dia a gente tenha momentos assim para, então deixa eu me conectar com esse momento aqui. O que é importante aqui? O que é minha prioridade no dia de hoje? O que eu quero planejar agora? Como é que é a melhor forma de executar essa tarefa? Porque se a gente não tiver momentos assim, naturalmente o dia vai passar e a gente vai se dar conta quando é hora de almoçar, quando está com vontade de ir no banheiro, quando está com sono, quando quer comer. E o dia vai passando, e não só o dia, a semana, o mês, o ano. Então, isso que ele falou, é necessário muitas vezes alinhar esses dois pontos. Como? Criando momentos na nossa rotina para reponderação das coisas, para replanejar, para avaliar. Que resultado eu estou tendo aqui? Que resultado eu estou tendo fazendo assim? O que eu poderia mudar nesse meu processo? Ou seja, criar momentos específicos para usar a razão. E principalmente, avaliar como estão as minhas relações. Será que eu emocional estou tendo resultado? Não, então eu preciso ponderar, eu preciso pensar um jeito de ser melhor nessa minha emoção. E o que da minha emoção eu estou aplicando que não está me trazendo resultado? Perfeito. É bem importante fazer esse planejamento e essa análise, né? Porque muitas vezes é da natureza nossa, como seres humanos, né? Deixa a vida me levar, né? Aí não planeja as coisas, não organiza, não faz uma análise para ver se realmente está surtindo efeito, se está sendo produtivo aquilo que você está planejando, né? Que tem que
regular, tem que observar essas coisas também. Tem que avaliar, né? Exato. Ponderar. E um jeito da gente ponderar, que é o jeito que a gente menos gosta, talvez, é ouvindo as pessoas em relação ao nosso comportamento, né? Porque as pessoas, elas estão avaliando as nossas emoções. Então, elas sabem se a gente está muito acelerado ou não, se a gente está falando um tom de voz adequado ou não, se a gente está, sei lá, suspirando demais ou não está fazendo coisas que a gente deveria. Porém, ouvi-las é muito difícil, né? Porque a gente tem sempre esse desejo de ser perfeito, de ter razão, de não errar. Então essas coisas a gente precisa estar sempre ponderando. Todo dia, uma vez por semana, ter um tempo para pensar, bom, como é que eu estou agindo, qual é meu plano de ação aqui, o que eu estou conseguindo, o que eu não estou conseguindo, um momento pré-definido para você usar a sua lógica, para você usar a sua razão. E a partir daquela análise, tomar decisões. Bom, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Bom, eu preciso melhorar aquilo lá. Bom, eu preciso falar com alguém que pode me dar uma dica de como que eu vou fazer isso. Eu preciso seguir alguém, eu preciso ver um vídeo, eu preciso ler um livro, para a gente estar sempre se melhorando e não agindo tão emocionalmente. Perfeito, perfeito. Essa busca, né, faz parte de você desenvolver essa razão, né? Essa capacidade de ser racional no meio do que tu falou, desse nosso jeito de ser, de deixar a vida me levar. A gente tem esse jeito, deixa a vida me levar, porque a gente é bicho. E como bicho, a gente por milhões de anos desenvolveu esse comportamento. E esse não, para aí, vamos ver para onde que nós vamos, é uma coisa muito nova ainda para nós. Com certeza. E daí dentro desse tema, partindo especificamente da parte de ser racional, por que ser racional é essencial para nós hoje aqui, ó? Ser racional é essencial porque a gente tem hoje milhares de estímulos, né? É muita informação que chega. Imagina como era a vida da sua avó, né? Do seu avô, há 50 anos atrás. A quantidade de decisões que eles precisavam tomar, a quantidade de coisas que acontecia no dia a dia, era 10% do que acontece hoje. Então, tudo bem pensar menos, né? Tinha menos coisa para decidir. Hoje em dia, não. Se você não for racional, as informações que chegam no seu telefone todo dia consomem o teu dia. Então, se você não parar para... Bom, eu não vou pegar isso aqui na mão agora, eu não vou olhar isso, eu vou parar de seguir as pessoas, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, você vai ser levado por uma onda gigante. E há 50 anos atrás era só uma maralinha, não tinha muito o que decidir. E hoje, quantas opções de roupa, de consumo, de música, de alimentação. Então, mais do que nunca, a gente precisa parar para pensar. Será que eu não estou girando aqui num redemoinho que não está me fazendo bem? O que eu preciso começar a pensar, priorizar, escolher? Para o que eu preciso dizer não? Para o que eu preciso começar a decidir? Então, hoje em dia, o ser racional é muito importante porque a quantidade de informações e estímulos que nos chegam é gigante, né? Se a gente não parar para pensar hoje em dia, a gente vai ser um robozinho direcionado aí pelos códigos do Instagram, vai comprar coisas que a gente nem imaginou que ia precisar e nem decidiu, alguém decidiu pela gente, a gente só foi na onda e só foi na maré e assim a gente não tem controle sobre a nossa vida, né? Exato, né? Agir assim dessa forma analítica faz parte para a gente desenvolver então esse lado racional nosso. Exatamente. E agir com razão é especificamente também pensar no amanhã, né? Para você poder realmente projetar o teu futuro, aquilo que você quer para você, para sua família. Enfim, faz parte realmente você desenvolver esse lado racional. O que eu quero, quais são os meus objetivos, né? Por mais que você não tenha eles no seu dia a dia de forma tão clara, né? Eu tenho os meus objetivos, eu olho eles, sei lá, semanalmente, mensalmente, eu sei quais são, eu sei o que eu quero esse ano. Porém, quanto mais você está ligado com eles, mais direcionamento você toma, né? Tem uma frase que diz que a direção é mais importante que a velocidade. Porque não adianta você ir rápido para o lugar errado. Não adianta você ir rápido do jeito errado. Você vai chegar lá e você não vai ter a ferramenta, ou não vai estar pronto, ou chegou no lugar e esqueceu a mala, esqueceu a ferramenta, não vai ter o que fazer lá. Então, não é chegar lá, mas é chegar lá
do jeito certo, no momento certo, com a condição certa. E isso envolve razão. Sim. Isso não envolve emoção. Porque a emoção diz, tu quer chegar lá, só vai. E daí vai resolvendo o que acontece no caminho. Sim. Só que nem sempre isso vai nos trazer o resultado que a gente espera. Porque nesse caminho são milhões de estímulos que vão acontecer, ao contrário do que acontecia 50 anos atrás, onde eu não tinha opção. Existia uma farmácia, uma venda e uma igreja e deu. E hoje em dia, meu Deus, daqui da minha casa são bilhões de opções. Sim. Tudo que chega é muito grande, né? Exatamente. E falando sobre tomar decisões, né, e é melhor você desenvolver esse lado racional para agir com cautela, né, nas suas decisões, na hora de tomar uma decisão, exatamente pensando nas consequências que aquilo pode trazer, né, porque às vezes pode não trazer só uma consequência só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu lado, para minha família, então tudo isso faz parte do ser racional, né? Perfeito, tudo isso faz parte. Ponderar, né, o custo e o benefício, né? As vantagens e as desvantagens, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder, entendendo isso que você falou, que eu vivo num ambiente sistêmico, né? Que não adianta eu estar feliz à custa de outras pessoas, Exato. não. Ou então eu estar abrindo mão dos meus objetivos porque eu não estou ponderando e junto eu estou sacrificando minha família, né? Então, as pessoas que eu gosto. Perfeitamente. E é claro, a gente já comentou que a gente tem que saber equilibrar a razão e a emoção. E já partindo para a parte da emoção, como é que a gente pode utilizar dessa parte da emoção, controlar ela, usar ela como um estímulo para as nossas decisões? Sabendo exatamente a medida. Tudo que é demais, Darth Vader é um lado obscuro de uma força, né? Um querer, quando é um querer muito, ele se torna um querer tirano, a qualquer preço. Sim. Então, o que a gente precisa é saber medir. E como que a gente sabe medir? Quando a gente parte do pressuposto do copo, da xícara não transbordando. Porque se eu já estou muito ansioso, ou querendo demais, ou muito preocupado, qualquer pequena interferência faz com que eu exploda. Então, como é que eu vou trabalhar minha calma, minha paciência? Como é que eu vou deixar reservas para o meu estresse, reserva para o meu incômodo diário, reservas para isso? Quando eu trabalho o meu equilíbrio interno, a minha espiritualidade, a minha calma, quando eu pratico exercício físico, quando eu ouço uma música relaxante, quando eu tenho contato com a natureza, quando eu desenvolvo a minha espiritualidade, quando eu me conecto comigo mesma, quando eu faço coisas que me dão prazer e felicidade. Então, nesses momentos, eu estou criando reservas afetivas que me permitam uma certa estabilidade mental. Quando eu vivo uma vida louca, muito agitada, fazendo muitas coisas, qualquer pequena coisa me tira do prumo. Sim. Porque eu não tenho nenhuma reserva. Então, qualquer coisa que entra vai transbordar, vai ir além. Então, qualquer pequena coisinha é um motivo para eu explodir. Qualquer pequena interferência é um motivo para eu desanimar. Por quê? Porque eu não tenho tolerância. E tolerância é o quê? É reservas emocionais. Então eu tenho que ter reservas de bom humor, reservas de paciência, reservas de fé, reservas de tranquilidade, para que quando para que quando aquilo for necessário, eu consiga parar para pensar e não ter uma atitude tão instintiva assim, porque o meu estresse está sob controle. E lidar com o estresse nada mais é do que se divertir, se mexer, desenvolver serotonina, produzir aí substâncias no nosso corpo que nos deem tranquilidade, relaxamento, né? Felicidade, afetividade. Então, existe um lado favorável das nossas emoções. Só que para a gente ter acesso a elas, o lado desfavorável tem que estar pequeno. Se o lado desfavorável, ansiedade, estresse, angústia, tiver muito, nenhuma coisa boa vai ser maior do que isso. Então tem que ter isso sempre lá embaixo. Como é que isso está lá embaixo? Quando eu cuido de mim. É bem isso. E se fala muito dentro disso, hoje em dia também, a respeito do desenvolvimento da inteligência emocional. O próprio, um famoso autor, né, sobre isso, que é o Daniel Goleman, ele fala que o desenvolvimento da inteligência emocional é responsável por cerca de 58% do nosso sucesso. Então a gente pode ver por aí que realmente desenvolver essa inteligência emocional
vai nos levar daí, né? Vai. A inteligência emocional é uma das habilidades do futuro. No futuro, a gente fala aí da inteligência artificial, dos computadores tomando conta das atividades humanas, né? Cada vez mais os humanos vão ser testados na sua inteligência emocional. Porque o estresse da vida cotidiana vai ser maior, porque a competitividade entre um humano e outro humano por vagas no mercado de trabalho vai ser maior, porque quem está no mercado de trabalho vai ter que entregar resultados cada vez maiores, vai ter que correr atrás cada vez mais rápido. Então a inteligência emocional, né, eu não me deixar levar pelas minhas emoções, no futuro vai ser altamente necessária, assim como a capacidade de trabalhar em equipe, assim como a resolução de problemas, assim como a visão sistêmica, são habilidades que nós humanos precisamos desenvolver muito. E o Goleman foi um precursor disso há 30 anos atrás, ele já falava disso, não só da emocional, mas da inteligência espiritual, da inteligência afetiva, de outras inteligências que a gente precisa desenvolver. E a inteligência emocional nada mais é do que você não agir, você conseguir segurar o bicho dentro de você, né? Você ter todos os motivos e conseguir ter reservas de bem-estar para pensar, não, eu não vou falar sobre isso agora, eu vou sair porque se eu falar vai ser pior. Sim. Só que para isso a gente precisa ter essa reserva, a gente precisa ter uma reservinha de paz aqui dentro para eu conseguir sair de cena sem já explodir. E o melhor lugar para a gente testar a nossa inteligência emocional é no trânsito. Lá que a gente vê aqueles que estão totalmente descompensados emocionalmente, né? Por quê? Porque ali é um bicho competindo com outro bicho de maneira totalmente instintiva. Então, se você quer saber a sua inteligência emocional, como é que você anda dirigindo? É bem isso. E dentro disso, eu acho que uma parte bem importante a ser desenvolvida é o autoconhecimento das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas agem assim pelo instinto, mas elas não sabem até onde que elas podem ir, ou até onde que elas aguentam, o que que elas suportam, e daí não conseguem desenvolver realmente toda essa inteligência emocional, essa alta motivação, né? Quando para e pensa assim, eu não estou conseguindo aqui, eu preciso de uma motivação. A pessoa não consegue se motivar, né? Depende às vezes de outras pessoas ali apoiando ela para conseguir desenvolver, sendo que realmente, primeiramente, a gente tem que pensar assim, na nossa própria, nosso próprio conhecimento, nossa automotivação, né? Claro, isso é Sócrates, né? 2000 anos atrás é o famoso conhece a ti mesmo, né? Quer saber, cara, que situações onde é o meu calcanhar de Aquiles? O que é a minha pedrinha no sapato? Que pisou ali, o bicho vai gritar, entendeu? Que situações são essas? Em que momentos que eu me perco? Em que momentos eu não ajo como eu gostaria? Em que momentos eu gostaria de ser assim e não consigo ser assim? Em que momentos eu tenho prejuízos por ser como sou? Que coisas eu deixo de ganhar por causa das minhas atitudes? E isso é razão pura, é papel, caneta e ponderação. Domingo de tarde, sábado de tarde, pega um papel, pega uma caneta, senta na mesa e reflete sobre essas questões. Em que momentos eu não sou como gostaria, que situações me tiram do sério, em que momentos eu fico mais irritado, como eu gostaria de agir nessas situações, buscar exemplos de pessoas que você admira, né? Que em situações assim não agem e que tu pensa, nossa, como essa pessoa consegue ser assim, né? Então, pega o exemplo dessa pessoa, o que essa pessoa faz, como é que está o estado emocional dela? Ah, mas ela é mais calma, mas ela é mais calma por quê? Será que ela não tem um ritmo de vida diferente? Será que ela não se alimenta diferente? Será que ela não busca desenvolver sua espiritualidade? Será que ela não bebe mais água? Será que ela não faz atividade física? Alguma coisa ela faz para ter essa famosa paciência. Sim. Né? E desenvolver isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. O autoconhecimento é tudo. Há 5, 6, 10 anos atrás, autoconhecimento era uma bobagem. Ai, meu Deus, isso aí é coisa de igreja, é coisa disso, é coisa... E hoje em dia, dentro das empresas, e qualquer profissional coach, psicólogo, qualquer profissional que faça desenvolvimento de pessoas, trabalha focado no autoconhecimento. Quando uma empresa começa a dar prejuízo, a gente vai analisar onde ela está perdendo dinheiro. Quando uma pessoa começa a sofrer, a gente tem que analisar aonde está a causa. Isso é conhecer. Sim. E depois trabalhar. Eu desenvolvendo aquilo que me falta. Eu consertando a minha própria empresa, que sou eu mesmo. Perfeitamente. Então isso já envolve sobre o poder da ação, né? Dentro desse tema de razão versus emoção.
de você, é claro, planejar, você analisar, mas também ter atitude, né? Não adianta, o famoso movimento, né? E essa palavra atitude, ela ficou muito banalizada. Todo mundo fala, você tem que ter atitude, você tem que ter atitude, você tem que ter atitude. Mas o que é ter atitude, né? Atitude é você fazer um movimento em relação àquilo que você quer. É você poder ter um movimento, ou falar alguma coisa, ou ir a algum lugar, ou ter algum movimento relacionado, direcionado àquilo que você quer resolver. Sem ação não existe nada. Só existe uma vontade, e vontade não é nada. Então, pensa que a sua vontade mora dentro da sua cabeça e que as pessoas não têm a capacidade de ler seus pensamentos. Você tem que tirar de dentro da sua cabeça. E como é que você tira de dentro da sua cabeça? Traduzindo aquilo ou numa palavra, ou num gesto, ou num movimento, ou num olhar. Isso é uma atitude. Então, não existe contemplação. O pensamento, ele não é resultado, ele não é concreto. Então, o único foco e a única importância para a melhoria de quem nós somos, para a melhoria da nossa inteligência emocional, é uma atitude. Não é só você pensar, meu Deus do céu, me ajude a ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais calmo, não quero mais explodir no trânsito, quero ter paciência com os motoristas. Não é só isso, né? Ou você tem que respirar antes de sair de casa, ou você tem que botar uma música relaxante, você tem que sair antes, ou você tem que, sei lá, ir por um outro caminho, ou você tem que ter um outro propósito, alguma coisa você tem que fazer. Então, se você não tiver uma atitude direcionada àquilo, não adianta você pensar que quer melhorar. Não adianta você pedir ajuda se você não fizer a sua parte. E aí sim, a gente fica muitas vezes esperando que os outros façam a parte deles e a gente não necessariamente tem o nosso movimento. Então, a melhor é, olha, eu tô fazendo a minha parte, eu tô mudando, eu tô melhorando. Quem está ao meu redor, a partir de ver o meu movimento, vai pensar, se ela está fazendo, acho que eu também vou fazer. E assim a gente vai criando uma cadeia proativa de melhoria dentro da nossa família, dentro da nossa organização, dentro da nossa equipe. Perfeitamente. Diríamos assim que a gente precisa recuperar nossa capacidade de sentir antes de agir? Eu diria que a nossa capacidade de se conectar com o que a gente quer. Com o que eu quero que aconteça e qual é o meu foco essa semana. O Stephen Covey tem um livro que chama Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro muito antigo, mas muito prático. E ele fala, um dos primeiros objetivos, assim, um dos primeiros hábitos é comece o dia com um objetivo em mente. Que é, comece o dia pensando, definindo o que você quer, como você vai agir e vai. Quando você tem esse pensamento, aí você vai conseguir limpar o seu sentimento. Aí você vai conseguir filtrar o seu sentimento e decidir qual o melhor sentimento nesse momento para esse dia. O que eu vou precisar? Hoje eu vou precisar estar mais acelerado. Não, hoje eu vou precisar estar mais zen. Não, hoje eu vou precisar estar muito concentrado. Não, hoje eu vou precisar estar muito bem-humorado. Então, cada dia vai precisar de um sentimento, vai precisar de uma predisposição sua. Então, ter um objetivo em mente. Eu diria que para a gente poder ter os sentimentos, a gente precisa ter antes um pensamento. E na nossa cadeia sempre é assim, um pensamento origina um sentimento e um sentimento origina uma ação. Então, se eu estou chorando porque estou sentindo alguma coisa. Mas se eu estou sentindo alguma coisa é porque eu estou pensando alguma coisa. Então, a gente tem que buscar qual é o pensamento que está por trás da minha raiva. Qual é o pensamento que está por trás da minha insegurança? Qual é o pensamento que está atrás do ciúme? Qual é o pensamento que está atrás da ansiedade? Tem um pensamento ali. Sim, perfeito. Só que a gente não chega nele, porque o bicho vai agindo. Então, o sentimento, ele é natural para nós. Mas o pensamento é o que a gente precisa trabalhar mais. Perfeitamente. Então, realmente, digamos assim que a palavra que define tudo isso é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Em todas as áreas da vida, a gente vê dentro desse assunto também inteligência emocional, desenvolvimento, autoconhecimento, que fala sobre a roda da vida, né? Tem as várias áreas da nossa vida, que para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, um bom aproveitamento, vamos assim dizer, é necessário que esteja tudo em equilíbrio, né? Que se tem alguma coisa ali que está faltando, já vai desequilibrar a roda, né? Parou tudo. Bem isso mesmo. E ter esse equilíbrio, né? Não é que a pessoa precisa ser fria e nem que ela precisa ser totalmente emocional. Que momentos eu preciso ser mais frio, pensar e decidir com a cabeça e agir com a emoção. Daí sim. Tem momentos em que eu preciso tomar uma decisão estritamente técnica.
mas eu vou agir com afetividade, com respeito, com harmonia, com amor na voz, né? Com compreensão, com empatia. Isso tudo é sentimento, mas eu tô usando esse sentimento, mas ele mora em cima de uma razão, ele mora em cima de uma decisão, de uma análise mais formal, mais metodológica, né? Mais cognitiva. Exato. E esse é, sem dúvida, o grande desafio do bicho-homem hoje em dia, é conseguir, assim como aviões e pássaros, né, se equilibrar entre essas duas áreas tão importantes. Perfeitamente. Eu ouvi uma frase sobre esse tema uma vez que dizia que, né, a gente tem que pensar assim, razão e emoção, né? Então, se a minha emoção sobe, eu perco a razão. Isso aí, exatamente. Né? E se a minha razão sobe, eu perco a emoção e eu posso acabar ferindo, machucando alguém. Então, realmente, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio para as duas caminhar junto e a gente ter uma boa vida, né? Uma boa convivência com as pessoas, a gente ter autocontrole. E se sentir mais feliz, né? Exato. Porque quando a gente machuca alguém, a gente também fica machucado, porque a gente não gosta de ferir as pessoas, né? Os japoneses têm essa filosofia, né? Que a melhor virtude de um guerreiro é evitar a briga. Porque na briga, ou vai ter um derrotado, ou vai ter alguém que machucou alguém. Então, sempre os dois vão perder. Mesmo quem ganhou, perdeu porque causou... fez alguém sofrer. E isso não é ganhar. Fazer alguém sofrer nunca é ganhar. Então, o melhor guerreiro é aquele que controla as suas emoções, a sua razão, a ponto de evitar qualquer tipo de conflito. E hoje em dia, né, a gente vê aí os haters aí nas redes sociais, as pessoas do mal, entre aspas, né, que parece que ganham curtidas ou seguidores ou visibilidade, gerando um sentimento negativo nas pessoas. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa analisar, né? Aonde eu quero estar, como eu quero ser, como é que eu quero desenvolver esse equilíbrio na minha vida, em que momentos eu perco a razão, em que momentos eu perco a emoção, e tudo isso é um grande desafio. Perfeitamente. E qual que você poderia dizer para nós, assim, hoje, que é a dica do dia sobre esse tema aqui hoje? A dica do dia, para mim, é mexa-se, movimente seu corpo, beba água, mas principalmente quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente faz mudar e girar toda uma engrenagem importante de desenvolvimento de substâncias que fazem com que a gente consiga perceber a vida de um jeito diferente. Então, para mim, em termos emocionais, a dica mais valiosa é essa. Mexa seu corpo, dance, cante, vai correr, andar, se mexer, brincar com seus filhos, crianças de férias, né? Mexa-se, porque quando você se mexe, naturalmente você se reenergiza, né? E isso é uma questão muito valiosa, esse reequilíbrio vindo a partir dessas substâncias. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado, Kiona, pela sua participação aqui mais uma vez. Valeu. Contem sempre comigo. Isso aí, é sempre um prazer poder estar aqui, né? A gente podendo transmitir um pouco de conhecimento, levando, né, uma palavra de incentivo aí para os nossos telespectadores, para todo mundo que tem acompanhado a gente através das redes sociais. Então, muito obrigado. Continue ligado aqui nos nossos trabalhos, nos nossos webinars que a gente faz aqui nas nossas redes sociais da Zanetti. E também acompanha a Kiona, né? Ela tem suas redes sociais. Com certeza, me segue aí, me curte, por favor. É isso aí. Esses dias agora ela estava mesmo fazendo uma maratona de lives aí, vai 6 ter de da novo. manhã. Acompanha aí no início de agosto, vai ter de novo. Isso aí, perfeitamente. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo webinar. Tchau, tchau. Até, tchau.